Agradeço. Está com a palavra para manifestação. Em até 10 minutos. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a conselheira Salice, cumprimento a conselheira Jane, que está conosco telepresencial também, na pessoa da ministra Rosa Weber. Cumprimento também todos os conselheiros, na pessoa do ministro Salomão, e cumprimento também o conselheiro Schouker pela recondução. Estaremos aí mais 2 anos tendo o privilégio da sua competência aqui no CNJ. Excelências, cumprimento também os representantes da OAB e do Ministério Público, logicamente, e o secretário. Excelências, nós sabemos que o síndico, quando ele é nomeado para ser responsável de uma massa falida, ele tem, portanto, uma responsabilidade de fiscalização, de prestação de contas, de transparência com as partes envolvidas, mas, sobretudo, de fiscalização com relação ao montante, que, nesse caso, é gigantesco também, para que todos aqueles credores provenientes dessa ação falimentar tenham, portanto, os seus créditos recebidos. Muito bem. Partindo disso, qual seria a conduta da desembargadora quando ela recebeu o agravo de instrumento, percebeu uma série de inconsistências de informações, oficiou o juízo de primeiro grau e não foi respondida, oficiou diversas vezes o juízo de primeiro grau e não foi respondida, e aí foi surpreendida com um ofício do Banco do Brasil. E, nesse ofício, constava que existiam 54 milhões de reais depositados no Banco Itaú sem qualquer explicação, existiam 3 milhões de reais sem notícia do seu destino, e deveriam ser 92 milhões de reais bloqueados, mas só existiam 2 milhões bloqueados, e os outros 90 mil foram desbloqueados sem ordem judicial, e esses mesmos valores foram depositados em nome de um dos réus do IDPJ, ajuizado pela própria massa falida. O que deveria fazer, portanto, essa desembargadora quando se deparou com esse cenário? Eram 16 mil credores dessa ação falimentar. A desembargadora, diante dessa série de inconsistências que colocam em dúvida a atuação, portanto, do síndico, justamente no seu dever fiscalizatório, realizou uma série de diligências que foram, portanto, objeto dessa reclamação disciplinar. Estranho seria se a desembargadora se mantivesse omissa diante dessa situação, mas não. A desembargadora, autorizada pelo artigo 31 da Lei Falimentar, objetivando assegurar que os 16 mil credores tivessem os seus créditos satisfeitos, porque eles estavam aguardando, inclusive, há mais de 20 anos o deslinde desse feito, percebeu essa falha, destituiu o síndico diante dessa falha de fiscalização, nomeou um novo síndico para tocar a ação falimentar a partir daí e determinou a apuração dos fatos pelo Ministério Público. Ela não incriminou o síndico, ela determinou a apuração dos fatos diante de um cenário grave. Também determinou por cautela, pura cautela, que o processo de falência e os seus incidentes fossem estancados, suspensos, e estancou também a expedição de qualquer alvará proveniente daqueles valores bloqueados que estavam em dissonância com aquilo que deveria ter sido apurado em primeiro grau e respondido à desembargadora. É contra essa decisão de 14 páginas, muito bem fundamentadas, que os reclamantes se insurgem nos termos do que o corregedor expôs aqui, alegando que a destituição do síndico na ação da Unialto e da Literalto repercutiria na destituição dele também em uma outra ação de falência, que é do Grupo Probank e Via Telecom. Isso, de alguma forma, beneficiaria os interesses de uma família da qual um dos integrantes adquiriu crédito enquanto terceiro na falência da Probank e depois veio a ser cliente do marido e do genro da desembargadora. Excelências, essas ações elas não são conexas, elas não têm relação nenhuma. Os julgadores são diferentes, a Câmara Julgadora é diferente lá de Minas, e não tem qualquer comunicação entre essas duas demandas. Mas, de qualquer forma, eu quero pontuar aqui, primeiramente, que ontem se encerrou o julgamento da DI 5953,
e essa ação foi ajuizada pela própria AMB, e o Supremo, por maioria, julgou inconstitucional o inciso 8º do artigo 144 do CPC, porque justamente esse dispositivo estabelecia uma regra objetiva de impedimento que exigia que o magistrado mantivesse uma conduta que dependia da informação de terceiros. Então, eu já ressalto isso desde logo, que esse julgamento dessa ADI 5953 seja, assim, considerado no momento de ser julgada essa reclamação disciplinar. Mas, de qualquer forma, como eu havia falado, a ação de falência da Unialto e da Lideralto conta com mais de 16 mil credores, e era impossível, portanto, que a desembargadora tomasse ciência de quem são todos esses credores, quem seriam os advogados de todos esses credores, e muito menos das operações extrajudiciais realizadas com terceiros perante esses credores. Muito menos ainda seria possível que essa desembargadora tomasse conhecimento da ação da Probenc, dos credores da Probenc, dos terceiros envolvidos com os credores da Probenc. E menos ainda desse crédito de R$ 4.000, que foi habilitado na ação da Probenc em 2007, adquirido em 2018 por um terceiro, que veio em 2019 a ser cliente do seu marido em genro. Essas duas ações, inclusive, de falência, são físicos, os autos são físicos de falência. Então, seria impossível a desembargadora tomar conhecimento acerca de todos os envolvidos nessas demandas. Mas é isso que os reclamantes querem que pareça verdade. Acontece que a desembargadora foi preventa por 10 anos dessa demanda e, portanto, não tem nem como alegar um impedimento em razão desse fato superveniente, que aconteceu, portanto, em 2018, segundo o artigo 144, parágrafo 2º do CPC. E, desde logo, nós também informamos que a magistrada, antes de saber dessa reclamação, antes de tomar ciência dessa reclamação, já se deu por suspeita, por conta também desse fato superveniente, e deixou a relatoria do agravo de instrumento objeto da decisão que trouxe a nós aqui essa reclamação. Ela sofreu uma série de situações desagradáveis que fizeram com que ela deixasse a relatoria do caso. Além disso, nós percebemos aqui que se trata de um inconformismo diante de uma decisão judicial para o síndico que, de fato, não foi feliz em ser destituído e ser quase que perpetuamente destituído ao longo desses 5 anos, mas isso é matéria eminentemente jurisdicional, já foi judicializada e o recurso interposto cabível também já está tramitando, isso tudo já teve um deslinde. Então, nós percebemos aqui, excelências, com todo respeito, que os fatos foram expostos e o resto é argumentação unilateral da parte reclamante e sem provas. O processo é muito extenso, o processo é denso, mas não há provas. É uma série de teorias da conspiração que fazem parecer que o correto é que a desembargadora não deva conhecer ninguém para julgar os casos em que são colocados na mão dela. Então, são alegações graves, sensacionalistas, articuladas, extensas. Como eu falei, o processo é muito denso, mas é que, quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Não tem nenhuma prova acerca da infração funcional da magistrada, para além de todo o percalço que ela passou durante essa época, ameaças, enfim, foi uma série de situações que desequilibraram muito também a magistrada e fizeram com que ela deixasse, portanto, a relatoria do agravo de instrumento. É por isso que a AMB aqui vem respeitosamente pedir o arquivamento dessa reclamação disciplinar. Muito obrigada.